Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos ouvindo. Me dá uma parte, dá licença uma parte. Não lhe dou uma parte porque eu tenho 11 minutos. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não pode dar a parte. Não lhe dou a parte porque é hoje Natal. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Filhote da ditadura. Filhote da ditadura. No Brasil, os debates eleitorais para presidente, para prefeito, para governador, muitos deles ficaram para a história e ajudaram a comparar candidato, desmascarar outros e definir o resultado das eleições. Mas nessa eleição é a primeira vez, desde que acabou a ditadura militar, que a maioria das emissoras de televisão decidiram não fazer debate. É isso mesmo. Agora, nessa eleição para a prefeitura de 2020, não vai ter debate da Globo, da Record, do SBT, da Rede TV, nenhuma delas. Todas tomaram a decisão de não fazer. Só a Rede Bandeirantes, que fez o primeiro debate, garantiu essa coisa tão essencial para a democracia. As outras preferiram se omitir, alegando que seria impossível pela pandemia. Agora vamos combinar. Estão gravando novela, reality show, programa de auditório, no meio da pandemia e o debate não podia acontecer? Bom, tem caroço nesse angu. É isso que nós vamos conversar hoje no nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Eu acho assim, a gente precisa se perguntar quem ganha com a falta de debate. Quando tem um princípio básico de uma investigação, é você pensar quem foi o beneficiário do crime, sabe? Matar alguém, sequestrar alguém. Quem é que ganha com isso? Qualquer investigador de quinta categoria vai fazer essa pergunta. Nós temos que fazer essa pergunta em relação ao cancelamento dos debates. Que é uma coisa muito grave. Não é corriqueiro, cara. Desde que acabou a ditadura, começou a ter eleição direta no Brasil, tem debate. Não teve uma eleição que não teve a promoção de debate. Teve, por exemplo, em 2018, o Bolsonaro não participou. Aí no segundo turno, como era só 2 candidatos, não teve debate no segundo turno, mas no primeiro teve vários. Eu participei de todos eles. Isso acho que eu não contei ainda. O Bolsonaro só foi em 2 debates. O primeiro, que eu fui pra cima dele naquela história da Val. Deputado Bolsonaro, o Brasil todo sabe que você é racista, machista, homofóbico, mas tem coisa que muita gente não sabe. Você, em 27 anos como deputado, ficou 10 anos no partido do Paulo Maluf. Tem mordomias, recebeu auxílio moradia tendo casa, comprou 5 imóveis, fez da política um negócio em família, com um monte de filho também no mesmo esquema que você. Bolsonaro, queria saber uma coisa e acho que é importante que o Brasil saiba. Quem é a Val, Bolsonaro? Que, aliás, a Val, que era assessora fantasma dele, que a gente denunciou naquele debate, agora é candidata a vereadora lá em Angra dos Reis com o nome de Val Bolsonaro. E no segundo debate que ele foi, eu falei, tá cheio de candidato milionário aqui. O Alckmin, o Meirelles, o Bolsonaro. Aí ele ficou puto e pediu direito de resposta. Eu falei, ô Bolsonaro, eu vi a sua declaração de bens e tem 1 milhão. Aí foi negado o direito de resposta. E quando negou o direito de resposta, ele tava do meu lado no debate, deu risadinha pra ele. Aí ele ficou puto e falou, tem 1 milhão, mas pelo menos eu não sonego declaração, não fraudo. Que tinha saído a declaração, eu tinha declarado meu Celtinha. Celtinha. Famoso Celtinha. Aí eu falei, ô Bolsonaro, você sonegou a Val. Isso tudo no off, porque tava tendo o debate lá, era meio que um ringue no meio que as pessoas iam do seu púlpito pra debater. Então a câmera tava lá. E eu conversando com ele com o microfone desligado no meio do debate. Aí ele falou, você sacaneou a menina. É que você vê, né? Pagava ela com dinheiro público, assessora fantasma. E na cabeça dele, eu, por denunciar lá, que sacaneei a menina. Aí eu comecei a entender um pouco a mentalidade do Bolsonaro esse dia. É uma coisa meio, sabe, de sociopata. Não tem regra, não tem limite, não tem moralidade. O que tem aí é uma tentativa, do meu ponto de vista, explícita de beneficiar alguns candidatos. Vamos pensar aqui em São Paulo. Quem é que ganha não tendo debate? É quem tá com a máquina na mão. É aqueles que têm tempo de televisão pra caramba, porque já estão com uma exposição. É aqueles que têm muita grana de campanha, porque consegue chegar em mais gente através da estrutura de campanha. E aqueles, evidentemente, que não têm consistência, não têm projeto, ou têm medo. Tem telhado de vidro. Você viu o que aconteceu no debate da Band? Pô, Russomano, você tá dizendo aqui que você vai cuidar das pessoas. Você humilha caixa de supermercado para ter audiência na televisão. Aliás, eu não sei quem aprendeu com quem. Se foi Bolsonaro que aprendeu com você, se você aprendeu com ele. Tá pegando mal, inclusive você ficar puxando o saco do Bolsonaro aqui toda hora. Mas infelizmente você não tem olhar para as pessoas de baixa renda. Aliás, eu sou o único candidato de todos que estão aqui que mora na periferia de São Paulo. Você poderia dizer também onde mora. Se vai à periferia, vai a passeio a cada 4 anos para tentar ganhar uma eleição. Por que você fala fino com os poderosos e grosso com o povo, Russomano? Não existe isso. E se você fosse atrás
do que existe de fato. O Russomano derreteu ali. Se tivesse mais 2, 3 debates igual aquele, o cara ia terminar embaixo do púlpito, porque começou a expor as contradições dele. Humilha a caixa de supermercado, roubou gorjeta de garçom. E a inconsistência do programa, o cara não consegue falar de proposta. Debate é uma oportunidade que todo mundo pode comparar quais são as propostas do candidato. Se o cara não tem, ou se a proposta dele não para em pé, foi o que aconteceu em 2012, 8 anos atrás, aquela história do bilhete único. Que ele apresentou uma proposta esdrúxula, que no fundo era o fim do bilhete único. Todo mundo percebeu isso, o cara caiu de 25% para 10% em 2 semanas. É disso que ele quer fugir. E eu acho que interessa aqui em São Paulo pro Russomano muito e interessa pro Bruno Covas. Porque o cara já tem a máquina da prefeitura, a máquina do Dória no governo do estado, toda a estrutura, tem 3 minutos e meio todo dia de tempo de televisão no horário eleitoral. É essa turma que ganha. Porque o debate, queira ou não, é uma forma de você chegar em mais gente. Claro, nós temos uma baita campanha em rede social. Todos os índices que aparecem semanalmente, nós estamos lá no topo, no engajamento, a gente chega em muita gente com iniciativa criativa, o próprio Café com Bolos aqui, que as pessoas assistem, passam adiante, isso chega. Mas tem um público que tem menos acesso à rede social, seja porque o pacote de internet é ruim, porque não tem esse costume, que vai ver a eleição pela televisão, vai tomar a sua decisão pela TV. E aí que o debate é essencial. Assim, nós, com certeza, somos a candidatura mais prejudicada pela decisão de não fazer debate. Você pegar a pesquisa, nós estamos crescendo pra caramba. Mas qual é meu problema? Uma taxa de conhecimento baixa. Ninguém pode votar em quem não conhece, cara. O ponto de partida para alguém decidir votar em alguém é saber quem é. E o debate é uma oportunidade de fazer isso. E as emissoras cancelaram. Não é só aqui. A eleição de São Paulo, a eleição do Rio, a eleição de grandes cidades onde não vai ter debate. A gravidade disso é o precedente. Primeiro, a TV é uma concessão pública. Você vai ficar na decisão de um diretor de jornalismo ou de um dono de emissora se ele vai fazer ou não vai fazer debate. A democracia está refém disso. Essa eleição eu não quero fazer debate porque meus candidatos tal. Na outra é bom fazer debate porque isso vai beneficiar os candidatos que a emissora concorda. É assim? Esse é o jogo da democracia no Brasil? Esculhambou de vez mesmo? Porque é disso que nós estamos falando. E se abriu esse precedente porque nunca teve, cara. Desde que redemocratizou, sempre teve os debates. Foi meio que uma regra. Não era uma regra escrita na lei, mas era uma regra da democracia. Os caras estão quebrando essa regra, usando o pretexto da pandemia, porque não é argumento. Se fosse argumento, eles teriam parado de fazer outras coisas que envolvem até mais gente dentro dos mesmos estúdios. E na próxima eleição? Vai ter? As emissoras vão querer fazer na eleição presidencial de 22? Depois de 24? Depois de 26? Não pode. Sabe, é uma coisa muito importante a possibilidade das pessoas analisarem, compararem os candidatos para poderem escolher em quem vão votar, para isso ficar na mão de um grupo de pessoas que dirigem emissoras. Inclusive teve como reação até a isso, a Erundina e o Ivan Valente entraram com um projeto de lei essa semana no Congresso Nacional para estabelecer a obrigatoriedade do debate. Espero que isso seja aprovado. Para essa já não vale mais. Porque a regra de uma eleição tem que ser aprovada 6 meses antes, tem um período e tal. Mas sim, não pode ser precedente, isso é absurdo. E claro, nós temos que continuar brigando. A gente tem tentado conversar com as emissoras e falar, bicho, não pode. Ainda dá tempo de reverter essa decisão. Assim, o peixe morre pela boca, né? A melhor forma de você conhecer uma pessoa é deixar ela falar na tua frente livremente. O Russomano, toda vez que deixam ele falar, ele cai. Ele começa toda a eleição lá em cima, porque tem um recall, porque ele tem um programa de TV, as pessoas conhecem o cara. Tá vendo lá o nome dele? Esse aí. E depois, quando ele começa a falar sobre política, ele cai. Ele é o maior beneficiado de não ter debate. O próprio Covas também. Eu fico imaginando, bicho, o cara tem 3 minutos e meio, o que ele vai falar? Se ele for falar o que ele fez de bom na prefeitura junto com o Dória, os meus 17 segundos dava e ainda sobrava tempo. Porque é muito marketing. Mas no debate não dá pra ter marketagem. No debate ali, meu amigo, é o ao vivo, é o olho no olho, é a pergunta que vem que você não sabe de onde veio, o cara vai te pegar de surpresa. Então, pra quem é só maquiagem, marketing, sabe fazer o programa bonitinho ali, com roteiro, com teleprompter, debate é desastroso. E sobretudo pra quem não tem o que falar, e tem um monte de coisa mal explicada que pode aparecer. Tá muito claro. É juntar Lé com Cré, sabe? Pra saber por que isso foi feito, quem é que ganha com isso e quem é que perde com isso. Fato é, a nossa candidatura tá assustando aqui em São Paulo. Tá botando muita gente com medo. Eu fiquei impressionado. Se olhar nas últimas semanas, aconteceu um monte de coisa, uma atrás da outra. O cancelamento do debate é uma delas. Mas que demonstra que o establishment político de São Paulo começou a arrepiar. Porque o que essa turma sempre acreditou, o que essa turma sempre teve para ela como uma coisa natural, lá de trás, São Paulo é a cidade dos barões do café, os quatrocentões. Pois São Paulo é a cidade dos barões da indústria, a Fiesp,
Avenida Paulista. Depois São Paulo é a cidade dos barões das finanças. Bolsa de Valores, a Berrini, a Faria Lima, os fundos imobiliários. Fala, não, tem que brecar isso aí. E aí vem... Assim, de vários lugares. Fez um mês, mais ou menos, eu recebi uma intimação da Polícia Federal para tentar intimidar por uma postagem que eu fiz em relação ao Bolsonaro. Hoje eu acordei com a notícia que o Bolsonaro mandou a Polícia Federal me investigar, me intimar por causa de uma postagem que eu fiz criticando ele na rede social. Às vezes eu fico pensando se a Polícia Federal, o Ministério da Justiça não tem outras coisas para fazer, como por exemplo investigar o Queiroz, como por exemplo saber de onde veio, que história é essa do cheque dos 89 mil na conta da Michele Bolsonaro. Logo depois que o Bolsonaro decidiu apoiar o Russomano, surgiu uma pesquisa da gente começando a crescer, pá! Aí depois... Começou a propaganda eleitoral, eles entraram com uma ação para tirar do ar os nossos 17 segundos, que botou uma fala do Wagner Moura, eles falaram que tinha uma irregularidade, não queriam deixar mostrar que tem várias pessoas que o público conhece que estão apoiando a gente. Wagner Moura, o Chico Buarque saiu numa agora essa semana. Guilherme Boulos como prefeito, Luiza Erundina como vice, unidos no seu olhar humano, na sua coragem, para combater máfias, combater esquemas, uma oportunidade histórica de eleger Guilherme Boulos, esse homem valente, honesto, corajoso. Luiza Erundina é a mulher que carrega na sua história todos os valores que eu acredito que um político tem que ter. Vamos aproveitar e vamos eleger Guilherme Boulos e Luiza Erundina. Vote Boulos 50. Cara, para caçar os 17 segundos, olha a que ponto chega o medo. O Bruno Covas depois entrou com uma ação para tirar do ar uma tirinha que a gente publicou no Instagram, que falava da corrupção dos tucanos. Essa ele perdeu, porque aí seria também, pelo amor de Deus, né? Aí fecha a porta. O Caetano Veloso, se dispôs a fazer um show dele, normal, uma live show, que é o que está sendo agora e tal, cobrar ingresso, como vários artistas estão fazendo, e doar a arrecadação para a nossa campanha aqui e a outra parte para a da Manuela em Porto Alegre. A Justiça Eleitoral está proibindo a realização do show do Caetano Veloso. Não é um showmício, é uma live fechada que só vê quem paga. Isso vai recolher fundos para a campanha dos candidatos que eu apoio. Bicho, você vê que não é uma coisa isolada. Não é, uma emissora decidiu cancelar. Não, tem um cerco que todo dia vem um ataque novo, porque os caras estão com medo. Porque eles estão vendo que o nosso crescimento é real, mesmo tendo ali pouco dinheiro, pouco tempo de TV, ainda uma taxa de desconhecimento grande, a gente está chegando nas pessoas, a gente está encantando as pessoas. Primeiro debate de 2018, se vocês forem ver as imagens, o Bolsonaro está meio dopado. 8% de estupros a mais nesse ano em relação ao ano passado. Tinha um banquinho igual a esse, todos os candidatos na hora da abertura, todo mundo ficava de pé, e o Bolsonaro era o único que ficava sentado no banquinho assim. Tava falando de maneira lenta e tal. O cara deve ter tomado algum tipo de tranquilizante antes e tal. Nesse debate agora da eleição para a prefeitura, eu senti a mesma coisa no Russomano. Você humilha caixa de supermercado para ter audiência na televisão. O Russomano estava lá. Eu não sei também se é o jeito dele, eu não tenho relação com ele, não convivo com o cara. Então não sei se ele é assim, mas o cara meio mais lento e mais, sei lá, eu achei esquisito, né? Uma vez no debate da TV Gazeta, um debate de 2 horas, você não pode sair, porque no intervalo você não sai, então você tem que ir no banheiro antes do debate. Eu saí lá da salinha que a gente ficava e tava indo pro estúdio, eu falei, tem um banheiro aqui, achei estranho, uma muvuca na porta do banheiro, cheguei lá, bicho, tava lá, Álvaro Dias lavando a mão, o Meirelles lá no mictório. Eu fui lá do Meirelles, lá com aquela cara dele. Foi logo no debate que eu falei que ia taxar o Meirelles. E eu já tava com isso na cabeça, falei, Eu não vou chamar o Meirelles, eu vou taxar o Meirelles. Dá pra ver, dá pra sentir. É possível a gente chegar no segundo turno e evitar essa tragédia de, sabe, cara apoiado pelo Bolsonaro, o Russomano, cara apoiado pelo Dória, o Bruno Covas, essa tabelinha, essa dobradinha de compadre. Chega, mas isso eu não vou conseguir fazer sozinho. Isso a nossa equipe que tá aqui não vai conseguir fazer sozinha, nem a Erundina, nem o PSOL. Isso vai depender de você. É isso, é cada um aqui entender que já que eles estão tentando fechar todas as portas, a gente vai abrir outras, milhares delas, com a participação de todo mundo, para a gente virar esse jogo em São Paulo. Para convencer cada vez mais gente, no dia 15 de novembro, a votar 50. É isso, gente. Esse foi mais um Café com Bolos.